bem-vindo! Hoje temos o oráculo semanal de 12 de junho a 18 de junho. Eu sou Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúria. E vamos abrir caminhos para falar sobre esse astral dessa semana, começando com essa lua minguante que depois de um feriado longo trouxe chuva aqui para Curitiba. E essa energia de hoje dessa lua minguante em Peixes, ela tá mexendo, movimentando, carreando as nossas emoções. Então, a tônica dessa semana é o nosso corpo emocional, todas as informações que fluem e precisam ser recarregadas, carreadas, movimentadas através das nossas emoções. Ainda hoje, segunda-feira, 12 de junho, a gente vai ter o ingresso da Lua em Áries. E isso, como eu sempre comento, né? Essa questão lunar, ela é importante para a gente entender os gatilhos emocionais, principalmente as interferências que entram no nosso campo. Então, a gente sente esse fluxo emocional mais intenso e é muito importante a gente dar ritmo, porque tem essa certa contradição. Tem ao mesmo tempo um movimento de recolhimento, de deixa essa situação aqui quietinha, e tem uma energia que puxa para que isso seja resolvido. Então, o que eu observo principalmente nessas datas como hoje, Dia dos Namorados, são as questões coletivas que vêm aqui de gatilhos emocionais. Tanto para quem está num relacionamento, para quem não está, mas essa memória é como se ficasse realmente uma névoa, uma camada mais densa de todas as reflexões acerca de relacionamentos. Então, com toda essa configuração dentro do céu astrológico, a gente tem realmente essa questão de ativações de feridas e dores e gatilhos emocionais, e é muito importante a gente dar vazão a essa energia de uma forma onde isso seja trabalhado nesse aspecto luminoso. E o que a gente tem de mais luminoso e potente é essa Vênus e esse Marte em Leão. Então, qual é a esfera luminosa que a gente entra aqui com a perspectiva para a semana? A frequência da libido. E essa frequência da libido, ela não é só uma frequência de energia sexual, ela é uma frequência de energia criativa. Então, nesse momento, fica muito claro aonde a gente pode colocar mais energia e aonde a gente precisa recolher essa energia, porque, de certa forma, ela está desbalanceando essa frequência emocional. Então, a energia criativa, ela é para ser redirecionada nessa semana. E você vai olhar para os seus projetos, para suas relações, para suas intenções e trazer realmente isso para a consciência, principalmente. Outra dica que eu sempre trago: escreva no papel para clarear, com palavras. A gente está todo num processo aí de colocar essa força do abracadabra, eu crio o que eu falo. Então, esse direcionamento da escrita, das intenções emocionais, como é que você realmente está se sentindo em relação a determinadas áreas? Tem essa consciência da libido que está sendo drenada por uma distração, ou da libido que está sendo intensificada e precisa ser direcionada com ainda mais consciência, para que haja realmente um caminho mais fértil, mais próspero, mais frutificado, mais intenso de forma positiva, para que aquilo que você está experienciando realmente dê esse tom e você consiga absorver toda essa energia maravilhosa e transbordante dessa união de Vênus e Marte, que é essa energia masculina e feminina integradas no seu brilho solar, na sua energia solar, que está em Leão. Então, puxar realmente esse frequenciamento. Lembrando que esses processos, né, a Lua vai alterando ali de signo
de mais ou menos de 2 em 2 dias. Quando chegar no final dessa semana, ali no dia 18, a gente já vai estar com ela em Caranguejo, então já vai estar num processo realmente muito diferente do início e ainda com essa sensibilidade. Então antecipa aqueles fatores mais sensíveis e direciona essa energia para intensificar, intencionar aquilo que você quer realmente ver crescer. E nos termos afetivos, isso é extremamente importante para essa semana de início, para fazer esse carreamento. Porque é sim impressionante quanto essa questão das datas comemorativas, elas impactam o inconsciente coletivo, isso desorganiza, isso cria toda uma distração que muitas vezes você pode apenas usar para celebrar essa libido, né? Então, puxa a frequência que você realmente quer usar para ritmar esse fluxo emocional e fazer esse carreamento de libido interna, entendendo que sempre a gente vai absorver e carrear essa energia individualmente. As outras questões vão espelhando. Então, hoje eu preparei aqui uma abertura para o oráculo semanal um pouquinho diferente, porque eu trouxe um cenário que, claro, com toda essa energia de segunda-feira, eu sempre trago a energia das pombagiras e dos Exus aqui dentro do meu trabalho, mas hoje eu trago o baralho de Maria Padilha para trazer um cenário mais amplo, para depois a gente colocar o baralho cigano como o que a gente precisa soltar e qual é o norte, o que a gente direciona. Então, nesse cenário mais amplo, onde a gente já está aqui entendendo que no contexto astrológico a gente tem essas questões emocionais que vêm à tona, eu trago 2 cartas aqui para explorar mais desse cenário. Então, cenário estamos aqui no palco da vida e a gente tem toda uma decoração, uma ambientação, paisagens durante o nosso trajeto ao longo da semana que estão correspondentes com 2 energias que eu trago aqui do baralho Maria Padilha. Espiritualidade menor, que aqui a gente tem este corte afiado, e o vaso de flores, que corresponde a boas notícias. Então, essas 2 cartas juntas, elas formam um cenário. E esse cenário, ele vai falar justamente de um momento muito mais carnal, ou seja, muito correspondente a essa intermediação da espiritualidade naquilo que precisa ser materializado e sentido com esses sentidos físicos. Então, é um momento onde o cenário ele vai estar explicitando o que está prestes a ser materializado, sendo essas materializações de acordo com os nossos planos ou não. É como se essa espiritualidade que está atuando de uma maneira geral, mas também individual, estivesse colocando muito claro, através de símbolos, de sinais, de encontros, de situações que vêm na semana, o que é que você está materializando de fato. Então, essa materialização é muito interessante porque ela traz um discernimento. E quando a gente fala aqui de espiritualidade menor, é essa espiritualidade que atua dentro dessa dimensão e nas dimensões inferiores. Isso não quer dizer que seja uma questão negativa, mas quer dizer que está muito mais próximo e mais palpável. A gente sente muito mais esses aspectos. Então, é aquela coisa de sentir não só uma intuição leve, mas sentir no corpo. Tá no meio de uma situação, sentir um aperto, sentir o corpo esquentar, já observa essa dinâmica, porque ela tá ali muito visível. Essa questão de existir situações que vamos colocar aqui entre aspas como ruins, mas que trabalham em nome de uma espiritualidade, da luz, em nome de Deus, fica muito evidente para que a gente consiga ter esse discernimento ao longo da semana. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todos que trabalham em nome da espiritualidade ou que assumem papéis e posturas de liderança ou de
máscaras muito boazinhas e condescendentes com as situações são realmente bem intencionados ou têm clareza e consciência do que está propondo. Então, se existe mal que trabalha em nome de Deus, o inverso também acontece. E é esse olhar que essa espiritualidade que trabalha aqui muito mais próxima da nossa realidade terrena, essa egrégora que abre caminhos e que atua de acordo com a justiça, o equilíbrio e o eixo, está trazendo para que fique muito claro, que a gente faça esse filtro. Como fazer o filtro? Sendo e assumindo um lugar de protagonismo, ser soberano a esses processos de dualidade e aquilo que aparenta ser uma coisa, mas no fundo não é. Então, essa depuração, quando a gente olha para a carta das boas notícias, que vem aqui com esse vaso de flores, traz o seguinte: aguenta aí, segura essa visão, segura essa percepção, percebe esse aperto no peito, essa dor no estômago, esse desconforto no corpo, porque vem alguma notícia correspondente a essa sensação. E nesse cenário, a gente tem perspectivas melhores. Então, mesmo aquilo que vem e fala, meu Deus, eu nunca imaginava que essa pessoa ou essa situação que parecia tão boa, tão espiritualizada, tão digna, fosse me mostrar isso. Mas é uma boa notícia, porque as coisas passam a ser reveladas. E lembra que a gente está numa semana, então, de fazer esse carreamento emocional para trazer esse direcionamento, esse discernimento. Então, o que vai precisar, o que a gente faz para receber essas boas notícias enquanto essa espiritualidade que atua mais próxima da matéria e daquilo que é denso está presente? Se abrir para flexibilizar aqueles planos que talvez estivessem muito certos, não, é isso e aquilo na sequência. De repente vem novos ares, vem uma informação essa semana que não estava dentro do script e que é uma forma, sim, de recompensar determinados esforços, determinados investimentos que já foram feitos nas últimas semanas, para que você receba uma compensação e uma proteção de acordo com o teu nível de dedicação naqueles assuntos que estão permeando a tua vida agora. Então, essa semana, se a gente recebe esse cenário aqui, é como se fosse assim, olha, você tá caminhando aí no mental, embolado no emocional, achando que tá fazendo as coisas sozinho, achando que você tem que ter uma resposta para tudo, de repente vem uma informação, uma situação nova, uma notícia, uma mensagem, uma informação que chega do externo e coloca uma composição nesse cenário que aí passa a fazer um sentido maior, só que precisa dessa flexibilização. Ok, não era exatamente como eu imaginava, mas pode ser ainda melhor. Então, as notícias que você for recebendo ao longo dessa semana, coloca essa perspectiva, mesmo que ela seja densa, intensa, que altere a programação, é uma boa notícia, porque ela está deixando as cartas maiores, melhor vistas em cima da mesa, as coisas ficam mais claras, inclusive aquelas que você achava que eram boas, mas na verdade não é bem assim, e o processo precisa ser melhor encaminhado a partir dessa boa notícia, dessa informação, dessa mensagem que chega. Então, essa energia, ela compensa. Então, é uma semana assim que a gente consegue perceber que tem algumas coisas que saem do lugar, mas já vem outra para criar essa compensação. E manter essa conexão, principalmente com os sentidos físicos, é muito importante, porque a gente está nesse processo de carreamento. Então, enquanto tem a oscilação emocional, enquanto a mente acha que está fazendo de um determinado jeito, seguindo um determinado script, já vem uma outra informação que está muito mais densa, que já foi acoplada no físico, que já está mais conectada com a matéria, e a atenção é muito mais nesse sentido do que você está sentindo o cheiro das coisas, o que você ouviu de uma determinada história, de uma determinada situação, como você se sentiu, como seu corpo está
se colocando na situação do que, de fato, essas oscilações emocionais. Não é que a gente não precise e não deva confiar nas nossas emoções, mas que elas estão num processo de carregamento. Então, é como se você tivesse com um celular com a bateria quase acabando, e aí você coloca para carregar, e você sabe que só quando finalizar de carregar é que você vai poder usar com toda a potência e tranquilidade. Se você tira essa carga no meio, você vai ter o trabalho redobrado, porque daqui a pouco você vai precisar carregar de novo. Então, essas oscilações emocionais, tanto nesse aspecto dos movimentos e conexões que o céu astrológico faz, quanto o que a gente tem aqui como conselho do baralho Maria Padilha, é exatamente isso. Fica ligado nos campos intermediários, nas situações que levam de um ponto até outro, porque as notícias que chegam, as intenções que são colocadas, elas na verdade estão te protegendo, elas estão te recompensando, elas estão te redirecionando. Então, não se distraia com o que é oscilatório, temporário em relação ao emocional, em relação a coisas muito sutis. Vai trazendo para o corpo a consciência e vai seguindo essa materialização de planos. Quando a gente vem, então, para essa energia de o que precisa soltar, já temos aqui algo que, inclusive, já apareceu nas semanas anteriores. E que quando... Eu observo que quando uma situação ela é repetitiva, nesse sentido de ficar aparecendo a mesma imagem várias vezes, ficar vindo o mesmo tipo de símbolo, ele está reforçando que a situação, a lição ainda não foi completa. Então, inclusive aqui dentro dessa egrégora do oráculo semanal, a gente traz de novo a carta da cruz. Eu não me lembro em que momento ela apareceu, mas me lembro que já veio. E aqui no baralho cigano, no mini baralho cigano, a gente tem então a carta da cruz. Cruz, sempre indicando fim de linha, fim de processo. Se a gente tá falando aqui da posição do que a gente tá soltando, deixando que se conclua, se resolva, esse é o posicionamento aqui da carta da cruz. A sensação que traz aqui com esse contexto do cenário, né, é aquela coisa de aguenta aí mais um pouquinho que a situação não chegou no fim ainda. Se você tá resolvendo algo, se você ainda tá com uma ideia que tá ainda num processo de ou eu quero desistir ou eu quero terminar logo isso, aguenta que a informação ela ainda tem essa semana para se completar. Então, primeiro direcionamento é: se é uma soltura, você precisa ir até o fim para conseguir realmente fazer essa soltura. Se é uma soltura, tem lições que precisam ser aprendidas, tem solturas que ainda precisam ser feitas e que você pode pensar, não, isso aqui já está resolvido, ou isso aqui na semana passada eu já pensei bastante sobre isso e já sei o que eu vou fazer. E não é bem assim. Às vezes você pensa que está resolvido porque você imagina como pode ser resolvido, olha a confusão da cabeça, né? Mas que, na verdade, na matéria, não tem todas as informações e não foi resolvido. Ou falta alguma coisa para você fazer, ou falta isso. Lari colocou, isso cabe a algo que está ainda no campo das ideias e não vem para o físico? Exatamente. Seja um projeto que você tem e você ainda não colocou porque você tá ali meio que, será que eu faço agora? Será que eu não faço? Mas aquela ideia tá latente. Seja uma situação que você tem numa situação de relacionamento ou com outra pessoa e você fala, não, pra mim isso aqui já tá resolvido com fulana, com fulano, e eu já entendi que chegou nesse ponto. Não é bem assim, ainda tem uma situação realmente para ser colocada. Não, eu tô pensando o que eu vou fazer, eu já sei o que eu vou fazer em relação a isso, já está tudo definido. Não é bem assim, porque só você está pensando, não está na matéria. Então, olha como todo o contexto, tanto astrológico, quanto do cenário do baralho Maria Padilha, quanto agora dessa carta de soltura, ela está falando, se não está na matéria, não existe. E se está na matéria e está desconfortável, não foi resolvido. Veja só esse resumo aqui, né? Então,
a situação de finalizações e de materializar e de não ficar se enganando com mas eu tô sentindo assim, mas eu tô pensando assim, e na matéria a coisa não tá realmente de acordo e alinhada, isso na verdade está sendo colocado quase como uma insistência, porque finalizar situações ou trazê-las para a matéria, materializar, não desistir, ir até o final de alguma lição, é uma forma de proteção espiritual. E é o que eu sempre trago aqui, a espiritualidade, ela não está desacoplada das nossas rotinas, dos nossos processos no dia a dia, não é um acontecimento fora daqui, não é uma coisa que você só acessa quando você está num estado de meditação, quando você está num ritual, quando você está dentro de um templo. É o tempo inteiro essa atividade espiritual. Então, se a gente está aqui dentro de uma força que está falando, olha para aquilo que está realmente sendo colocado na matéria, olha para as informações que estão chegando no físico, nessa dimensão, nessa densidade, e veja que se você termina, se você conclui um assunto, se você encerra, se você coloca realmente um fim, você está criando um campo de proteção para ir para um próximo nível. Então, todas as situações que chegam aqui, né, tanto para falar dessa informação que chega e te ajuda a finalizar o cenário, dessa conclusão de um assunto, de trazer realmente algo que está só no campo das ideias para o nível físico, quando você faz isso, você está aceitando um nível maior de proteção para ir para uma próxima etapa. Não adianta nem se atropelar e fingir que não está vendo algumas coisas e nem desistir e deixar que elas se resolvam porque agora você não sabe o que fazer. Sabe o que fazer, mas precisa realmente dar essa continuidade e fazer a soltura de algumas coisas que não vai dar para levar junto dessa realização, dessa materialização e dessa formulação de alguma coisa que chega no final. Então, ainda estamos numa semana de conclusões. E aí, a gente pode olhar assim, se eu estou concluindo, se eu preciso ir até o fim, se eu estou finalizando uma lição, eu tenho que me direcionar, eu posso me direcionar para onde está o norte de todas essas informações. E aí eu também trouxe duas correspondências aqui. Essa correspondência do norte é a carta número 20, que é o jardim. O jardim, ele traz esse respirar o ar puro, ir para um lugar mais amplo, em intenção de celebração. Então, esse norte com o jardim aqui, ele traz essa questão realmente. Lembra que na semana passada a gente falou muito sobre a razão da gente fazer as coisas ser o amor? Aqui a razão de fazer as coisas e de concluir algumas situações é o prazer. Qual é o prazer que você sente naquilo que você está fazendo? Quanto você, e essa pergunta é muito importante também, o quanto você tem celebrado pequenas conclusões, pequenas situações que se completam, pequenos fins. Hoje, especialmente, cabe para essa data, mas a gente pode levar realmente isso para a semana inteira. Aprenda a celebrar ou celebre ainda mais. Encontre pessoas que estão realmente em ressonância com os mesmos processos e afim e sentindo o mesmo prazer de direcionar a energia para os mesmos lugares, para somar essa energia de expansividade. Finalizou uma situação, lembre-se de comemorar, porque essa comemoração, essa celebração, esse agradecimento, esse honrar uma situação que chegou ao fim ou que foi concluída, você se propôs a fazer uma coisa no dia, terminou, é o descanso, é o momento de celebração. Você se vem trabalhando ali meses num assunto, essa semana ele pode finalizar, tira um tempo para observar aquilo, bom, eu terminei, eu concluí, eu recebo os méritos e as bênçãos de ter chegado realmente nessa conclusão e eu celebro. E eu comemoro, e eu saio para fazer isso, eu trago pessoas para dentro do meu campo, da minha vida, dos meus dias para celebrar junto comigo. Então,
tem um ritmo de festa aí no meio de toda essa intensidade emocional e isso é muito bom. Isso também nos impulsiona para processos evolutivos e maiores, que é essa alternação, essa passagem de um ponto para o outro. Ele é feito num ritmo de celebração e olha isso aqui. Esse ritmo de celebração ele faz um movimento espiral para que a gente consiga se revitalizar, terminar aquele carreamento emocional, porque não dá para chegar de um ponto denso para começar uma coisa nova se a gente não tem o prazer acoplado nessa travessia. Então, o prazer é uma coisa muito séria para essa semana. A gente precisa levar a sério realmente esse prazer de bons encontros, de se abrir para as amizades que estão ali em ressonância, para conhecer pessoas novas, para trazer realmente essa energia. Porque aí, como complemento, hoje eu trouxe mais cartas, senti essa necessidade aqui para organizar essas informações de uma outra forma. Como complemento, a gente tem algo que também tem tudo a ver com o clima Love is in the Air de hoje e todas as reflexões também das pessoas em relação a afetos. Porque aí veio a carta número 18, que é o cachorro, o cão. Eu gosto muito dessa carta, porque aqui como conselho, a primeira frase que sempre me vem quando o cão está aqui num lugar de olha para isso é: seja leal a si mesmo. Seja leal a si mesmo quer dizer que quando você está olhando e confiando naquilo que você está sentindo, seja bom ou ruim, naquilo que você está experienciando, seja claro ou não, quando você é leal a si mesmo, você consegue unir todos os pontos, olhar para situações mais desafiadoras com uma perspectiva de compreensão, e essa compreensão, essa lealdade a si mesmo, estabelece um fluxo contínuo de trocas. Né? Então, eu trago o meu olhar para a situação e eu recebo um olhar de volta. Eu consigo ter uma conversa sincera se algo não está bem. Eu consigo ter um diálogo onde eu compreendo e também me sinto compreendida. Isso, Thelma, não se perder de você mesma. E isso é muito importante, porque nessa semana parece que a gente tem várias interferências para fazer a gente, bem no finalzinho, sabe, do trilho, quando você já está quase chegando no ponto, dar aquela desvirtuada, assim, sair e oscilar e criar umas ramificações meio loucas e de repente você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? É isso. O cachorro, ele vem como um guardião, com toda essa força realmente de seja sincera, você realmente está tomando conta desse prazer, você realmente está finalizando as situações que você se comprometeu, você realmente está aberta e receptiva para as novidades? Seja leal a si mesmo também é ser sincero consigo mesmo e responder isso. Então, manter a integridade nas situações desafiadoras é o mais difícil, é o mais desafiador e denso de fato. Manter a integridade é você conseguir realmente estar ali dentro do seu campo, dentro do seu estado de presença e não se perturbar tanto ou não por tanto tempo, não no modo contínuo, não se afetar tanto, porque fulano disse isso, porque aconteceu tal situação, porque você não sabe como isso aqui me afeta, me machuca. É bom antecipar e entender que as exposições, as pequenas ou maiores feridas emocionais, elas vão estar aí reverberando. Agora, o que você faz em relação a isso e como você responde é aconselhável que esteja sob essa perspectiva desse guardião, sendo leal a si mesmo. Não se deixar abalar e se abalar, se recolher e se integrar rapidinho, porque é a parte mais importante. Sempre vai ter alguma coisa para desestruturar a gente, sempre vai ter alguma coisa para distrair, sempre vai ter alguma coisa que parece mais animadora, porque afinal de contas, aquilo que você vem trabalhando e tentando fazer há tantas semanas não está surtindo o efeito desejado.
Então, esse é um lado que precisa ser olhado aqui, porque a gente tem um conselho, né? E esse conselho ele vai trazer o seu aspecto também desafiador, que é esse ponto de olhar para aquilo que você está se vinculando, olhar para aquilo que você está se comprometendo e ver se você está estabelecendo os limites mesmo. O cachorro também ele marca território, né? Ele sabe muito bem farejar situações, ele sabe aonde ele precisa marcar território para não receber invasões. Então, aonde você precisa estabelecer esses limites, aonde você precisa marcar esses territórios, olha que bênção, fica muito claro essa semana. Fica muito claro as situações aonde você precisa configurar aquele belo e sonoro não, ou então aquela situação de eu não vou me permitir passar desses limites, eu não vou deixar que isso invada o meu campo, eu não vou deixar que essa situação se configure dessa forma, porque eu estou focado no quê? Em ritualizar o que precisa acabar, com muito prazer e com muito comprometimento comigo mesma. Essa é a tônica aqui desse processo. Então, quando a gente vai falar de sinceridade consigo mesmo, não é um trabalho fácil e um trabalho automático. Eu percebo isso nos atendimentos e em várias esferas da vida mesmo, né? Como a gente tem dificuldade de fazer esse silenciamento das distrações e das situações que chegam de fora para simplesmente responder, mas o que você quer? Quem você é nessa situação? Isso é importante para você agora? Isso não é importante? Isso tem a ver com o que você vem planejando, caminhando? Não tem a ver? Então, são perguntas muito simples que, se a gente está nesse fluxo de informações, de notícias chegando, de encontros, de desencontros, e a gente não sabe valorizar esse tipo de questionamento, é muito fácil a gente deixar de ser sincero com a gente por conta de uma coisa que aconteceu no dia e não foi tão boa. E você não respondeu, você não comentou. Bom dia para quem está chegando e bom dia para quem vai chegar depois. Hoje eu acho que eu esqueci até de dar bom dia. Marciele, obrigada por me lembrar e dar bom dia. Então, nesse ponto de caminhada, desses encontros e desencontros, imaginem ou tragam realmente essa metáfora dos conectores. Se individualmente estamos em processo de carreamento, estamos agora reciclando aí uma bateria, colocando essas energias para subir, para fortalecer o nosso individual. Imagina quando isso encontram, né? Isso gera um encontro. Uma coisa que está sendo uma coisa, né? Tô chamando as pessoas de coisas, mas uma coisa que está sendo carregada, que está em processo de carreamento, de energização, de revitalização, quando encontra outra na mesma intenção de estou aqui me carregando, cada um comprometido com o seu carreamento, isso gera uma revitalização. Então, os encontros que forem bons essa semana, eles vão ser realmente bons. Agora, os encontros que estão nesse desencontro consigo mesmo, não estão percebendo individualmente ali aonde está sem energia e vai tentar se energizar no outro, vai tentar se revitalizar numa situação que já não está muito boa, aí o negócio fica mais denso, né? E aí vem essa questão realmente dos vínculos que são muito conectados aqui com patrulhamento, com ciúmes, com inveja. Aí entra nesse aspecto mais nocivo do arquétipo do cachorro, né? Que é esse lugar de ficar latindo no portal. Que é esse lugar de ficar ali tentando defender uma situação, eu nem sei porquê, mas eu preciso defender. Por quê? Porque você tem medos, porque você tem angústias, porque na verdade você nem queria estar nessa situação com essa pessoa, porque você tem algo mal resolvido ali que te coloca num gatilho de perigo quando a situação ou a pessoa se aproxima.
Então, esse patrulhamento da vida alheia, esses ciúmes, essa vontade de marcar território ao redor de coisas e pessoas, ela também vai ficar mais evidente. Você pode ser a pessoa que está sendo patrulhada ou você pode ser a pessoa que está num patrulhamento. E olha quanta energia que é carregar a bateria interna e de vitalidade como se permitindo ser patrulhada ou patrulhando a vida alheia. Não interessa qual o vínculo que a gente tenha com as pessoas, isso não traz prazer em nenhum ponto. Então aqui vem um chamadão no final, né? Olha só, alguém precisa ouvir isso. E é muito interessante a gente entender que tudo isso aqui está dentro do cenário dessa semana. A gente faz essa reflexão, observa essas demarcações de território e aí vem as compensações. A gente sempre é recompensado quando a gente faz as situações, os projetos, se relaciona pela intenção clara e límpida do coração. Karina está contando aqui que sonhou com um tigre, uma onça e um cachorro de animais de estimação protegendo. Ai, que maravilhoso! Isso é outro ponto que eu não queria esquecer de falar e você me lembrou. Sonhos de ontem para hoje. Hoje teve sonharada, gente. Hoje teve, olha, uma outra configuração ali, realmente. Essa presença dos animais, principalmente animais de instinto muito visível, como você colocou o tigre, a onça, o cachorro, né? Esses que têm esse aspecto de animais guardiões, eles têm a ver com o nosso, aqui falando especialmente para mulheres, o nosso ânimos, o nosso masculino interno. Então, essa relação toda com a espiritualidade, ela primeiro vem de uma imagem interna. E os sonhos dessa semana, eles estão evidenciando justamente essa parte simbólica do que a gente está conversando aqui, né? Esse sentido de ativar o seu próprio instinto é maior do que intuição. O instinto, até a minha filha esses dias me perguntou qual que era a diferença, eu achei o máximo isso, porque qual é a diferença do instinto da intuição, se a gente falar de uma forma bem superficial, é claro, mas só para jogar essa ideia. O instinto, ele é algo que você sente visceralmente, algo que você sente no corpo, arrepia os pelinhos do braço, arrepia a nuca, dá aquela movimentação e também pode acelerar ali um processo emocional e também pode fazer você de alguma forma ser impulsivo, mas ele tem um lugar instintivo de proteção, para que você de alguma forma se movimente. A intuição, ela ainda é uma formatação, ela vai chegar de uma forma sutil, ainda é uma voz, ainda é uma sincronicidade, uma situação que acontece ali sinalizando algo que você ainda está juntando as informações. E ela não vai exatamente te incomodar quando um lugar instintivo vem. E essa semana a gente está muito mais conectado com os instintos, por isso que eles precisam desse espaço de recolhimento e carreamento, para que a gente não haja de uma forma impulsiva, não haja contra os nossos próprios planos e a nossa lealdade interna. Para que aí sim a gente faça um refinamento, talvez na semana que vem, desses processos intuitivos, elaborando o que veio esse sonho aqui. Então, anota, começou a semana sonhando com o tigre, com a onça, com o cachorro, com esse sentido de proteção. Olha só como é que a vida está te preparando para usar esses elementos. Isso é uma coisa bem prática em relação a sonhos, né? Quando a gente tem esses sonhos com personagens ou com animais, que a gente consiga associar a como eles agem. Como é que um tigre age na natureza? Como é que uma onça age? Como é que um cachorro age? Todos eles têm uma questão territorial muito forte. Então, esse estabelecer limites já está aí. E olha para os personagens que você vai e para os arquétipos e símbolos que você vai sonhando no decorrer da semana para contextualizar essa questão do cenário que está sendo trazido aqui no oráculo semanal, porque é um ótimo exercício. Aí você anota as palavras-chave do que você ouvir aqui. Eu sei que tem muita gente que chega na segunda-feira e espera o dia do trabalho terminar para ouvir com calma, que chega no meio da semana para ouvir de novo. Então pega as palavras-chave do que a gente conversa aqui no oráculo semanal dessa semana
e anota, e depois anota os sonhos. Ah, eu nunca me lembro dos sonhos. Então coloca a mãozinha na sua cabecinha antes de dormir e decreta que você precisa de algumas informações que estão ali guardadinhas em algumas determinadas gavetas, e os arquivos são seus, então você tem como acessá-los, e peça para que você se lembre, quando você acordar, daquilo que realmente é importante para você trazer uma maior consciência aqui, daquilo que é necessário. Então, é claro, se a gente entrar nesse aspecto aqui, tem muita coisa para ser falado, mas só em relação a esses direcionamentos do que a gente pode aproveitar de melhor para que essa semana realmente seja uma semana prazerosa, seja uma semana onde a gente saiba aproveitar, reciclar e reenergizar a nossa própria individualidade através dos encontros e das notícias que chegam, entendendo qual é a nossa necessidade de proteção, de território, para que a gente possa estabelecer vínculos, conexões, projetos e materializações que são baseadas numa energia de troca, equilíbrio e harmonia. E é possível, a gente está falando de poucos dias onde a gente tem essa concentração de intencionar isso e usar todos os recursos, inclusive os sonhos. Sonhos são recursos simbólicos para que a gente vá desenrolando as nossas percepções, ativando e ampliando aquilo que realmente se mostra. Porque lembra que eu falei lá no começo, nem tudo parece o que realmente é. Inclusive, aquelas coisas com uma carinha bonita, que falam bonito, muito iluminadas e muito cheias de boas intenções, que o inferno está cheio. Né? Então, vamos olhar para todo esse cenário, para essa soltura que veio ali com a cruz. Estamos ainda no final de ciclo, olhando para esse direcionamento, para ativar esse prazer dos encontros e olhando para esse conselho bem dual ali do cão de ser leal a si mesmo e, ao mesmo tempo, manter essa consciência de onde está rolando um patrulhamento, da onde está rolando um instinto muito impulsivo e muito fora do contexto, para que isso seja melhor elaborado e todos continuem crescendo e brilhando, porque esse é o melhor e maior aspecto dos relacionamentos. Relacionamento bom é onde todos estão crescendo e brilhando. Vou finalizar com essa chave aqui, para a gente refletir ao longo da semana. Bueno, graças a quem tá aqui toda semana, graças a quem tá chegando, quem vai ouvir um pedacinho, quem vai ouvir depois. Pois esse vídeo sobe lá pro YouTube para vocês poderem acompanhar com calma e serenidade. E dica do dia. Quem ainda não sabe o que é Laboratório Curadoria Marcura, busque se informar aqui no meu perfil do Instagram, porque essa comunidade de mulheres, que já estamos em 13 mulheres, as inscrições encerram nessa quarta-feira? Isso, quinta-feira, dia 15? Dia 15 de junho encerram as inscrições. A gente decola a nave Amarcura a partir do dia 21 e os próximos 6 meses vão ser de muito conhecimento sobre astrologia, tarô e anatomia sutil, para a gente aprofundar todas essas maravilhosidades que eu vou pincelando por aqui. Então, quem sente ressonância com a minha linguagem, com o trabalho que eu faço aqui, busca saber mais sobre o Laboratório Curadoria Marcura, pode entrar em contato pelo direct, mandar mensagem. Estou aberta e receptiva para subir na nave quem ainda tem que subir nessa nave. Bueno? Uma ótima semana para todos nós. Besitos e até a próxima!